Olá, sejam bem-vindos ao Cake Layers Podcast, o podcast que vos fala de tudo sobre o cake design e não só. Eu sou a Cris e vou estar mais uma vez à conversa com as super cake designers Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E hoje trazemos para vocês um tema leve, mas muito pertinente: a logística do transporte e ou a entrega de bolos. Confessem, quantas de nós já aconteceu destruir totalmente ou parcialmente um bolo que estava na fase de entrega? Quantos clientes vieram levantar um bolo e não passou mais de 5 metros da vossa porta sem lhe acontecer algo que o desfigurasse? E quantas vezes não receberam uma mensagem de uma cliente lavada em lágrimas a dizer que o bolo não sobreviveu à viagem? Este é um episódio baseado nas nossas experiências que tantos de nós já tivemos e que hoje vamos dar voz. Que comecem as peripécias. Ui. Bem, eu acho que é um assunto, mas é tão delicado que eu nem sei sinceramente por onde começar. É que isto dava assim pano para mangas. Eu não sei o que dizer. Como é que é de começar isto? Esta é um episódio daquela fase mesmo crítica, em que a gente chega ao fim, não é? Tem o bolo prontinho e começa a bater aquele pânico. Pronto, ele está pronto, está ok, está como a gente queria, mas ainda não está na mesa do cliente. Ainda falta toda uma parte que efetivamente pode correr muito mal. Por muitos cuidados que se tenham, não é? Por muito que a gente tente acondicionar corretamente, por muito que a gente tente visualizar a viagem, no caso de sermos nós, pronto, no caso das recomendações ao cliente, é sempre uma fase que nos deixa os nervos em franja. É o transporte do bolo. Isso é um bolo simples e tal, não é? Depois ainda há o caso dos bolos estruturados, ou bolos de andares, ou pronto, quando se complica assim os níveis, então a coisa aí, os nervos ficam tudo aos saltos. É verdade. E eu se calhar falo um pouco por todas as cake designers, generalizando, que acredito que se calhar poderá haver quem não prefira, quando digo que nós vamos sempre preferir que o cliente venha levantar o bolo, que é para a gente não morrer pelo caminho enquanto o bolo não chega ao destino, deduzo eu, e não rezarmos a todos os santinhos e santinhas, por favor, que todos os buracos da estrada deixem de existir, certo? Depende. Certo. Eu há certos tipos de bolo que não confio o cliente para levar. Por exemplo, um bolo de casamento não vai ser um convidado que vai levar o bolo de casamento. Um bolo batizado, assim, bolos estruturalmente mais complexos, tem que ser eu a fazer o transporte. Não vou confiar a mais ninguém, porque se comigo já pode correr mal. Sim, não tinha pensado nessa perspectiva, não é? Como poucos são os que ainda são a esse nível, por exemplo, de batizados, e como não faço bolos estruturados, pronto, que não acaba por não ter essa fase. Concordo ali com a Cris quando digo que prefiro que venham buscar, mas realmente nesses que já têm outra responsabilidade, não é? Outro peso, porque efetivamente são coisas mais, eu não diria mais sérias, mas que envolvem outro tipo de responsabilidade, faz sentido que a entrega seja feita por profissionais. Certo. Mas tirando essas exceções, efetivamente, eu prefiro sempre que o cliente venha cá buscá-lo. Efetivamente, sim, sem dúvida. É sempre mais simples, não é? Pronto. Porque para nós, no processo de término de um bolo, termina quando a gente entrega o bolo. Seja ele no nosso espaço ou no espaço do cliente. Sim. Portanto, sim, para nós termina. Pronto, mas depois há sempre aquelas situações menos agradáveis. Pronto, enfim. Veio uma rabanada de vento e levou uma parte do bolo, ou levou um boneco do bolo, e é muito triste. Estas situações acontecem naturalmente. Pronto, não é culpa de ninguém. Enfim, sim. Acontece. E são coisas que acontecem e às vezes a gente nem depende nem de nós, nem dos clientes, não é? Porque a gente, a partir do momento em que está na estrada, pronto, vamos partir do princípio que colocamos o bolo num carro, não é? Um carro próprio, não é? E vamos, o cliente vai até ao destino final. A gente, a partir do momento em que está na estrada, não estamos dependentes só de nós, não é? Podem bater-nos, não é? Há mil e uma situações
que efetivamente a gente não consegue controlar e que eventualmente poderão causar danos sérios e irreversíveis na obra de arte. É verdade. Portanto, no caso do cliente não levantar o bolo, portanto, somos nós a fazer a entrega, então há todo um procedimento que se desdobra em tipos e formas e formatos até o bolo chegar ao destino. Sem dúvida. Eu, por exemplo, já vi coisas engraçadas do género levarem e entregarem um bolo a pé, abraços, pela rua fora. E como é que eu sei que era um bolo? Porque ali é meio destapado, coisa que não deve ir. Mas, a rabanada de vento, pronto, ali era suscetível. Eu já vi acontecer isto. Pronto, nós vivemos numa realidade um bocadinho diferente da tua, Cris, portanto, normalmente as entregas são feitas de carro. Não me aconteceu a mim, eu é que vi, eu nunca entrego isto a pé. Mas eu também nunca vi ninguém. Bem, se bem que eu já entreguei um bolo à minha vizinha aqui do lado a pé, mas estamos a falar de 25 metros, minha gente, pronto, é diferente. Pronto, mas isso é ali ao lado, é na casa ao lado. Nem se considera a necessidade de um carro, digo eu. Exato, claro. Eu aí também já fiz, não é? Era ao lado, era a casa a seguir. Pronto, era a subir e tal, mas era a casa a seguir, não é? Isso era também a casa já a fiz, seguir. também já pronto, acaba por... Vai na caixa na mesma, mas está... Exatamente. Não justificava a deslocação. Mas sim, preferencialmente de carro. Usámos o carro. Sim. Também já vi ser entregue em transportes públicos. O vulgo autocarro. Pois, já vi, nunca o fiz. Aí já é um bocado mais complicado, então, porque há um bocado eu falei de todos os fatores que a gente não controla quando vai num carro e multiplica por 10 mil quando vais no autocarro, não é? Só entre paragens e garapa, aquelas travagens magníficas que eles fazem. E vocês estão a saber como vão no autocarro. Não, isso é um nível ninja muito, muito difícil que eu não tenho. É mesmo? Eu não sou pró a esse nível. Há uma série de variantes ali, num transporte de um bolo em transportes públicos que eu sinceramente ficaria em pânico só de equacionar. Quanto mais... Eu não sei, só as pessoas darem um encontrão, haver uma travagem, alguém cair para cima do bolo, nós desequilibrarmos e deixarmos o bolo cair, levar o bolo no colo. Quer dizer, não consigo sequer pensar nisso. Dá-me só dores de cabeça só de pensar no assunto, honestamente. Mais valia ter forcinha de braços e com ele a pé. Pronto, olha que às vezes as distâncias são grandes, mas sim. No limite, pronto, a gente recorre sempre ao transporte semipúblicos, chamado Uber, ou qualquer outro tipo do mesmo género, outra marca. Sim. Portanto, seria similar a ir... num carro próprio, sendo que a gente só teria que avisar, olha, se passa acima dos 50 km por hora, a gente dá uma estrela. Até porque a gente às vezes nos grupos e no que vai seguindo, assim, cá não é muito normal, mas por exemplo, eu acho que no Brasil isso até é muito normal, recorrerem às plataformas de transporte de comida, Uber, outra... Aqui também se vê. Que há... que recorrem a esse tipo de transporte para a entrega de bolos. Mas eu dizia eu ir com o bolo. Sim. Eu não largava a coisa porque eu vejo como é que os senhores das motas conduzem nesta terra. Pois é isso, nós vemos. Mas lá pelo que a gente vai, pelo que vai vendo, até uma coisa relativamente normal. Eu diria que é aqui também acontece. Arriscado. Depois tem o Cake Boss que manda bolos de avião. Ok. Pronto. Isso já é outro nível. E chega direito? Não sei. Eu não sei. À partida chegarão, não é? Digo eu. Não é? Esta parte não foi relatada no episódio. Não sei. Eu tenho dúvidas. Aquele aterrar e aquele levantar voo e a turbulência houve. Não sei. Pois. Pronto, eu nem me lembrei dessa parte. Imagina e vai ver um avião no ar. Vai dentro, vai. E há caixas daquele tamanho, deduzo eu que seja um bolo gigante, mas se calhar manda fazer. Caixas. E vai dentro de que tipo de contentor? É que a caixa não pode simplesmente ir, tem que ir dentro de uma caixa de avião. Oh, Cris, eles não têm lá a ZAI lá.
Aquilo foi numa caixa de madeira, tipo, feita à medida para o bolo, de certeza. Exatamente, se eles utilizam madeira dentro dos bolos, não é? Nos bolos, não vejo porque é que não podem pôr uma caixa de madeira cá fora. Pronto. Ok. Vamos esquecer essa analogia. Pronto, mas de qualquer das maneiras, pronto, aqui também se vê o transporte de Uber Eats e Globos e por aí fora, e Bolt Food também há, mas é mais daquelas caixas pequeninas onde nada se destrói, sei lá, com a viagem. É pouco provável isso acontecer. Bem, mas isso há. Agora, assim, bolos, acho que não. Ou eu, pelo menos, não teria coragem. Quanto muito, iria chamar um Uber normal para me transportar e ele levava o bolo comigo. Claro. No limite. Nunca tive que o fazer. A regra já uso carro próprio, mas... Ou alguém em quem tu confias muito, ou então, não é? Sempre... Sim. Então, diga-me uma coisa. O bolo vai numa caixinha, certo? Certo. Uhum. Com tampa. Sim, com tampa. Fechada, que é para não ir exposto aos elementos e o vento, uma rabanada de vento, não levar coisas. Com a caixinha com tampa, ok? Preferencialmente, não é? Portanto, não, estou a perguntar isso porque não é assim tão óbvio. Há outras alternativas, há pessoas que utilizam outras formas de transportar os bolos. Por exemplo, já vi com sacos de celofane, aquelas embalagens de celofane a dar a volta ao bolo, pronto, só, não é? Sim. Há quem recorra a esse tipo de opções. E há quem adapte, por exemplo, as caixas baixas, há quem adapte, quem faça em baixo, não é? Cola dos lados, põe em cima e depois envolve tudo em celofane. Pronto. Exatamente. Até aí acaba por estar protegido dos elementos. Faz-me alguma aflição, não é? Porque como o celofane é muito maleável, digamos assim, pronto, aquilo estruturalmente não parece muito seguro, mas também nunca experimentei, não sei até que ponto é que é seguro, não é? Mas efetivamente fica protegido, pronto, sim, protegido, acaba por ficar, porque acaba por estar selado, se for bem feito, acaba por estar selado de todos os lados. Eu não sei, se compensará muito em termos de... Agora já começam a aparecer algumas soluções de caixas, até mais altinhas e mais coisas, pronto, que já há alguma oferta, já começam os valores a ser razoáveis. Não é barato, não se pode dizer que uma caixa, principalmente dos bolos que estão, dos bolos altos, não é uma coisa barata, mas também o tempo às vezes que se perde a engendrar, põe a caixa em baixo, corta a caixa de lado, põe a caixa em cima, envolve com o celofane, às vezes o tempo aí em relação à caixa já prontinha pode eventualmente não compensar, mas de qualquer forma sempre, o ideal é que o bolo vá sempre protegido, vá sempre coberto de forma, né? Até porque a gente parte do princípio, não é? Que a gente tem tanto cuidado na produção, não é? Enquanto estamos a fazer, mas não sei o quê, depois acabamos, se vamos só com um bolo na base ou só com a parte de baixo da caixa, não estamos livres de... Cai mosquito, cai mosca, cai sabe-se lá mais o quê, pós, não é? Tudo o que anda no ar eventualmente pode... Colar-se a bolo. Claro, estar em contacto com o bolo. Portanto, time Patrícia, com caixa. Não, só para que conste, agora de repente fiquei preocupada. Eu mando com caixa, está bem, é óbvio, mas... Não, sim, time Patrícia. Eu percebi que tu mandavas com caixa. Time Patrícia, com caixa. Então, agora imaginem, estão a ver, lembrem-se, eu vou fazer uma referência ao nosso passado televisivo, todas as nós três vimos, Cake Boss com aqueles bolos imensos, 0 caixa. Sim, pronto, lá está. Isso é... Sim, mas há situações em que não dá. Não há caixa desse tamanho. Eu também já transportei bolos em que não havia possibilidade os estruturados, sim, são difíceis, compreendo que sim, porque às vezes têm um formato diferente. Pronto, às vezes não é possível. Pronto. É isso que eu digo. Pronto, há coisas que preferencialmente sempre protegidas. Claro que depois há bolos, não é? Que eu não... Mesmo os de andares, quem opta por levá-los já montados, não é fácil arranjar caixa que Exatamente. que aguente
é sempre mais fácil levá-lo desmontado e depois montar no local. Pronto, caso exista a possibilidade. Pronto, às vezes não. Sim, também não... Pronto, não sei muito bem. Agora, lá está. Os bolos pequeninos, os ditos mais normais, aí com caixa, pronto. Tudo o que saia da normalidade, ok, pronto, não há volta a dar. É tentar tê-los o menos tempo possível exposto aos elementos. E tentar controlar mais ou menos e pronto. E rezar! Sim. Há umas caixas muito... Eu por acaso comprei, por causa de um transporte de um bolo de maiores dimensões que tive que fazer para uma zona um bocadinho mais distante de mim. Ainda fez as 2 horas de caminho. Umas caixas herméticas, não sei se vocês têm conhecimento, mas que são ótimas para transportar bolos, são redondinhas, são de esferovite. Tem uma tampazinha em baixo e depois a caixa trabalha por cima, e que eu acho maravilhoso quando tenho assim um transporte mais longo para fazer e que desde que a altura o permita, obviamente, porque também depende da altura do bolo, não é? Por exemplo, bolos com 3 andares já é mais difícil, mas até 2 andares consegue-se perfeitamente, e faz ali quase um fortezinho à volta do bolo que o protege de choques de elementos externos, portanto acaba por funcionar muito bem. E eu, quando tenho transportes assim um bocadinho mais delicados para fazer e para mais longe, acabo por optar por essa solução. Portanto, é uma ideia muito, muito mais segura. Claro, e até pronto, quem trabalha muito com o tipo de bolos mais maiores, mais altos, pronto, que tenham assim umas formas mais estranhas, até eventualmente poderá optar por fazer uma caixa ou fazer uma caixa de transporte, pronto, que eventualmente seja reutilizável, não é? Que seja pronto, que permita manter alguma segurança, que eventualmente será até as caixas falaste nas caixas de esferovite, porque até com o HACCP até há alguns tamanhos mesmo para as entregas e para quem vai fazer as compras de restauração e coisas desse género, já há uns tamanhos até bastante interessantes que eventualmente se consegue adaptar. Pronto, claro que isto depende sempre da dimensão e do bolo. Nesses casos, se calhar, o mais fácil até é mandar fazer uma e usar, porque também são coisas materiais resistentes que eventualmente se rentabilizam no tempo, digo eu. Sim. Não é? Sim. Eu, por acaso, na altura comprei 2 para ficar com o dobro da altura. Portanto, consigo trabalhar com o dobro da altura da caixa, mas são reutilizáveis, obviamente. Claro. Pronto, tem essa vantagem, efetivamente, acaba por não termos outro retorno também, efetivamente, desse investimento que se faz. Claro. Mas felizmente não aconteceu nenhuma peripécia com aquele bolo. Ele chegou lá certinho, direitinho, ali, impecável, não houve problema nenhum. Ele fez as 2 horas de caminho e chegou lá impecável, como se nada tivesse acontecido. Portanto, valeu o investimento, com certeza. Então, e digam-me lá, vocês levam o bolo onde? É assim, pronto, no meu caso, a grande parte deles cabe do lado do passageiro, na frente, no chão. Certo. Pronto, que é o local que eu prefiro. Se não couber aí, tem que ir na mala. Certo. Pronto, porque banco está fora de questão. Ou tem que ir no chão, ou na mala. Eventualmente pode caber atrás, entre o banco da frente e o banco de trás, pronto, pode coisar. Mas no meu caso, a maior parte dos bolos são transportáveis no chão, do lado do passageiro, que é, para mim, o sítio mais estável. Não? Ok. No entanto, eu sei que vocês não são, e eu já agora também, não somos apologistas de levar o bolo no banco. Porquê? Eu tenho a teoria de que aquilo é demasiado fofo e depois balança muito. E depois é preciso o cinto à volta e pá, pronto. E a maior parte deles tem uma ligeira inclinação, ou seja, só por aí o bolo já fica... Eu costumo compensar. Eu se levar, que é raro, eu tento compensar, se não tiver outra opção. Eu tento compensar aquela inclinação.
Pois, porque só a inclinação, né, que seja ligeira, o bolo já vai ali descompensado, não é? Já vai ali uma força, portanto a probabilidade dele tombar é grande. Não é? Com a vibração normal do carro, com a probabilidade dele começar a escorregar é muito grande. É muito grande, por ligeira que seja a inclinação. Portanto, além de fofo, estás logo ali a acrescentar o declive. Certo. Portanto, estás logo a dar ali um boost na probabilidade da coisa descambar. Exatamente, pronto. Aqui para partilhar o porquê da gente não gostar de levar os bolos nos bancos. Inclusive, no colo também não é a melhor escolha. Pronto, já agora. Porque... Não, eu deixei uma vez ir um bolo no colo e disse que nunca mais. Pronto, eu já cometi esse erro quando sou eu a transportá-lo e não vou a conduzir. Pronto, de vez em quando os bolos são pequenos, às vezes eu levo no colo, mas é mais naquela de ir achar que vai acomodado no meu colo, pronto, mas ele pode ir nos pés, mas não há mal, nos pés entre aspas, na mala neste caso, porque eu vou ocupar o espaço, mas sim, no chão. Eu tive um bolo que deixei ir ao colo, houve uma travagem pelo caminho e o bolo era um bolo de andares, 2 andares, e eu tive a sorte de haver lá uma pessoa no restaurante onde o bolo chegou, de saber que o bolo, que eu nunca iria deixar o bolo sair naquelas condições. Ela vira-se para mim, eu tenho a certeza que a Patrícia não deixava o bolo sair assim, portanto deve ser passar qualquer coisa pelo caminho, porque nunca a partir daí não deixei mais ir os bolos assim. Portanto, as pessoas já sabem quando a Patrícia vai pedir para que o bolo seja posto na bagageira ou no chão, ou portanto, não é ponto assente. Pois, porque é ainda mais instável que o banco, porque qualquer coisinha a gente tem tendência a descompensar, sim. Não é? Temos sempre tendência a tentar estar sempre a tentar compensar. Curvas, Está sempre em movimento. Bom, depois a travagem, claro, não é? Pronto. Eu contra mim falo, é verdade. Pronto, a regra geral, quando o bolo é pequeno, eu levo comigo. Vou fazer uma pequena correção. Levavas contigo. Tenho a certeza que hoje, depois desta... eu tenho tentado não fazer. Pronto, é verdade, até porque, pronto, das últimas vezes, e já não são assim tão poucas, não são bem últimas, já é um número considerável, sou eu que levo o bolo sozinha. Portanto, jamais em tempo algum eu consigo levá-lo comigo, quer dizer, claro. Impossível, completamente impossível. Portanto, já vai no chão. Eu estou a tentar imaginar-te a conduzir com a caixa do bolo. Assim, se eu fosse uma pessoa grande, coisa que eu não sou, eu tenho sou 1,5 metro de gente, não é? Portanto, eu vou próximo ao volante, não vou em cima, mas vou próximo. Portanto, o meu espaço de pernas portanto, o meu tronco e o volante não é muito, não cabe bolo nenhum. Pois. Não dá. Nem de 10 centímetros, gente, não cabe. Claro. Então, e sobre aqui tirar e, portanto, colocar, a gente já indicou, mas tirar o bolo do transporte, ou seja, quando vocês chegaram ao destino, têm a mala aberta ou a porta do carro aberta e vão entregar ao cliente. Pegam no bolo com muita qualidade, muito equilíbrio e de repente viram-se ao contrário e batem com a caixa no cliente. É possível. Ou então, viras-te ao contrário, entregas a caixa e qual é a primeira coisa que o cliente faz? Vejam lá se adivinham. Querem tirar a tampa do bolo? Não. Inclinam a caixa e encostam, assim. Pois é. Toda a gente tem tendência a fazer isto. Não me apercebi, nunca me apercebi disso. Mas há de reparar, toda a gente tem tendência a inclinar a caixa e encostá-la. Assim. Encostar não há mal, incliná-la é que é problemático. Sim, encostares direitinho não há mal, mas ninguém faz isso. Toda a gente pega, não é? E faz assim. Pois é. Inclina a caixa assim. Pronto, eu sei que... Eu estou a dizer assim porque vou explicar. Nós estamos a ver, apesar de não estarmos, não é? Vocês não estão a ver e eu estar a inclinar. Mas é uma tendência natural, pronto, que a gente faz. É um ato irrefletido que quase toda a gente faz. Portanto, e é daquela coisa que diz, não incline. Por favor, não incline. Olha, em posição horizontal, com 90 graus, não é 75, não é 80, é 90. Não Nunca incline, vos aconteceu o bolo escorregar e cair, para não? Ou escorregar? Não, graças a Deus não. Houve uma vez que o bolo no frigorífico, quando eu estava a tirar do frigorífico, eu deixei escorregar.
Isso não dói foi na fácil, alma. Isso dói um na bocadinho. alma. Mas pronto, felizmente ainda não era na fase final da coisa, ainda se conseguiu resolver, mas eu comecei logo a imaginar, eu pronta para sair de casa com o bolo e pronto. Isso é complicado, é. Tanto que em bolos de casamento, normalmente faço sempre o bolo a mais, que é para salvaguardar eventuais problemas de transporte. Desastres, porque depois não há tempo para cozer de bolo, não é? Portanto, Pois é. em bolos de casamento tento sempre salvaguardar essa parte com umas opções extra. E quando ficar descansada. E quando vocês entregam o bolo ao cliente, é um bolo de um andar, nada de especial, nada de muito elaborado, e o cliente pega na caixa com uma mão só. E faz o equilíbrio, sabem? Sim. E anda ali a tentar equilibrar, mais para a esquerda, depois vira, toma mais um bocadinho e tu ficas a olhar para aquele do género. Ai, não! Tanto trabalho que eu tive volta deste bolo agora para ser tratado desta maneira. Mas pegue lá com as duas mãos. Não, queria... Tenho o telemóvel noutra mão. Não, ponha o telemóvel em cima da caixa, senhor. Não há mal, ponha em cima. Mas leve com as duas mãos, sim? Isto é tipo um bebê. Não precisa de o levar ao colo. Mas pronto, com as duas mãos, sei lá. Nós colocamos tanto amor e carinho nos nossos bolos que o consideramos como um bebê, não é? As pessoas que os recebem não têm, se calhar, a mesma percepção, digo eu. É natural, então. Foi uma criação nossa, portanto é perfeitamente perceptível. Pronto, mas pronto. Então, e o que é que vocês acham que, para evitar todas estas situações dramáticas e muito tristes e de levar os nervos em franja, o que é que se deve fazer? Pronto, então há alguns cuidados que se deve salvaguardar. Para já, se formos a conduzir, evitar movimentos bruscos. Nada de conduções perigosas, minha gente, está bem? Nós vamos levamos ali um bebê. Portanto, quando vamos com um bebê, vamos devagarinho, em segurança, para levar o bebê a bom porto, chegar ao seu destino. Portanto, nada de too fast, too furious, faz favor. Nada de velocidades furiosas aqui a conduzir assim à Fittipaldi, porque realmente para estes efeitos não resulta. Portanto, acho que este é o principal cuidado que se deve ter. Condução atenta e evitar movimentos bruscos. Certo. Pronto. E a par aí da condução, pronto, tentar colocar sempre o bolo na mala ou no chão, na frente, do lado do passageiro, para o bolo ir numa superfície o mais estável possível. É meio caminho andado para as coisas correrem bem. O bolo ir numa superfície estável. Uma coisa direita. Sim. Pronto, eu quando vou entregar um bolo, eu sou a velhinha de 80 anos com 4 piscas. Pronto, porque as estradas desta zona são uma desgraça, estão cheias de buracos. Eu já falei nisto no episódio anterior, é horrível. E eu continuo sem entender porque é que neste país as tampas de esgotos estão no meio da estrada. Podiam estar no passeio, mas não, estão no meio da estrada. Eu não entendo. E se fosse mesmo no meio, ainda há coisa aí. O problema é quando estão assim, estás a ver, mesmo do lado, naquela coisa onde vai passar o pneu. Sim. Estás a ver? Pronto. Sim. E não dá para desviar. Não podia estar no meio da faixa, não é? Que assim passávamos normalmente, não havia perigo. Não, tem que estar na linha do pneu. Eles devem fazer de propósito. Eu gostava que explicassem. Expliquem-me. Alguém que perceba disto. Tem que haver uma razão lógica. Ciência. Deve haver uma ciência. Há N países europeus, e eu já visitei alguns, em que realmente não há tampas no meio das estradas. Não existe. Existem nos passeios. Porquê que em Portugal, em todo o sítio, e não é exclusivo daqui, não. Em todo o sítio de Portugal, eu arrisco dizer ilhas. Eu nunca estive nas ilhas, mas pronto.
Porquê é que as tampas estão no meio da estrada? Porquê, senhores? Alguém que me explique. Eu preciso perceber. Para já temos que confirmar essa informação. Temos que perguntar às nossas cake designers que nos estão a ouvir das ilhas se confirmam essa teoria da Cris. Também nas ilhas também se verifica. Sim, as caixas de esgoto no meio da estrada, se faz favor, digam-nos lá. Sim. A gente quer saber. Para ver se isto é universal. Eu realmente não sei. Portanto, sim, por favor. E se por acaso não existirem, porquê é que não existem aí e existem cá? Preciso de ajuda a perceber, desculpem lá, pronto. Era isto. Muito bem, então e se o cliente vem cá buscar o bolo, vem sozinho, não tem ninguém que o ajude a amparar assim, caso haja algum problema, o bolo vai na bagageira, porque nós acompanhamos o bolo até... Eu faço uma perseguição ao bolo, minha gente, até o bolo... Ela persegue o bolo, oh meu Deus. Eu só largo o bolo quando o bolo está na bagageira e o cliente fecha a bagageira, eu vou com o bolo até ao carro. Ok. Isto, não há cá brincadeiras comigo. Eu nem sempre vou. São muito certas. De regra geral, eu faço assim, pronto, a porta também é já ali, não é só, não vou deixar assim o cliente desamparado, sozinho com o bolo, não. Eu levo o cliente até ao carro e vejo como é que o bolo é posto e normalmente só depois da porta do carro fechada é que dás o trabalho. Descansas. Fico mais descansada. É que tu tens certeza que as indicações não caíram em saco roto. Exatamente. Não vais. Estou a esquecer-te do que é que eu disse ali naqueles 2 ou 3 metros de distância do carro até à minha porta. Realmente vou dando assim algumas dicas para que o transporte ocorra assim sem problemas, mas não sei como é que vocês costumam fazer. Também fazem isso? Sim. Sou a única a perseguir bolos. Não és a única a perseguir bolos. Pronto, sempre que há oportunidade também acompanho, até porque às vezes quando as pessoas vêm sozinhas é uma questão de ou até abrir a porta ou ajudar ou segurar no bolo enquanto a pessoa prepara a mala do carro, porque é normal a gente andar com 1001 coisas dentro dos carros, não é? Eu falo por mim, entre sacas, entre, sei lá, encontra-se tudo e mais alguma coisa dentro de uma mala de um carro. Pronto, acaba por ser uma ajuda até para a pessoa para poder efetivamente ter onde pousar, não é? O bolo, enquanto se ainda não estiver preparada, não é? Se não, depois acabamos por ser uma ajuda preciosa no sentido de facilitar a operação. Pronto, sempre que há oportunidade também faço a perseguição, entre aspas, ao bolo, sim. Se não, pronto, se é até às vezes um cliente que já não é a primeira compra, que já tem a indicação das coisas, pronto, acabo por confiar e dar na mesma indicação, preferencialmente levar à frente ou na mala, pronto, essas coisas a gente diz sempre, que é para pelo menos ficar com a consciência tranquila de que não foi por falta de informação. Ana, agora estou a ficar preocupada. Então, será que os meus clientes habituais a quem eu continuo a fazer isso acham que isso sou eu que não confio neles? Não, acaba por ser... Não, claro que não, mas pronto, há pessoas... Nada disso. Olha, eu nem sempre levo se o bolo for relativamente pequeno e o cliente eu já souber que ele sabe transportar. Pois pronto, isso. Eu moro no 8º andar. Pois. No 8º andar e depois ir lá em baixo enquanto tenho coisas no forno ou no fogão, às vezes pode se tornar difícil. Pois é isso, às vezes já há ali um timing que não é muito fácil estar a deixar uma coisa para fazer a outra. Pronto, mas quando há oportunidade, sim. Se não, é o que eu digo, pelo menos dar a informação é importante porque é uma salvaguarda e a gente realmente importa-se que o bolo chegue direitinho, não é? Certo. Que é para evitar aquelas mensagens dos clientes lavados em lágrimas os quais se queixam que o bolo não sobreviveu à viagem. Sim. Queremos evitar isso. E para cumprir o objetivo inicial. Certo, exatamente. É verdade. Depois o que fazem com o bolo a seguir, isso já são outros 300, mas pelo menos o bolo chegar lá inteiro, não é? Portanto, cumprir o propósito da Cristina. Sim, é todo o processo. Chegar ao final do processo e dizer, sim, ok, a mission accomplished, eu fiz o bolo, entreguei o bolo e as pessoas conseguem comer o bolo
tal e qual eu envisionei, portanto. Exatamente. E o cliente pediu, na realidade. Portanto, exatamente. É isso mesmo. Portanto, dito isto, há alguns erros que também não se devem fazer. Certo. Não é? Certo. Pronto, já falámos aqui de alguns, pronto, mas sim. Não ser street racer é um deles. Pronto. Para quem tem crianças, também cuidado com os bolos ao pé das crianças, não é? Porque as crianças têm mãos e nas mãos podem tocar em alguma coisa ou podem eventualmente ter alguma coisa nas mãos que pode voar para cima de alguma coisa. Portanto, é sempre bom salvaguardar que, caso haja essa necessidade, os bolos estão fora do alcance das crianças e dos objetos que as crianças possam ter nas mãos. Portanto, isso é muito importante salvaguardar. Claro que sim. Até porque é aquela curiosidade natural, não é? De ver o que é. E de arrancar a cabeça deitar dos a mão bonecos. à caixa é normal. É E provar se o bolo está bom também. Eu já tive um problema, tive assim um dedo da mais pequenita num bolo uma vez. Sim. São os melhores beta testers, são os melhores. É, sim, mesmo, pronto. Ela sabia que ao princípio não compreendia muito bem porque é que os bolos não eram para ela comer e então é difícil. Mas é tão bom, mamãe. Mas bonito. Eu quero chocolate. Pois. Não, isso não é chocolate para tu comeres. Pronto, então realmente as crianças são muito imprevisíveis nesse aspecto, portanto há sempre que salvaguardar essas variantes antes de se pôr com uma tarefa dessas em mãos. Sim, e pronto, e lá está. E sempre que possível, uma caixa ajuda bastante na proteção. Sim, e não deve ser nunca descurada, porque eu acho que as pessoas esquecem ou, enfim, não se lembram. Enfim, a parte do transporte se calhar não é uma fase das mais importantes ou das principais que a gente se possa lembrar de fazer no processo de fazer um bolo. E às vezes depois já é muito tarde, depois já não conseguem a caixa e depois já não há, já esgotou, a loja está fechada e isso depois leva a chatices, pronto, depois na entrega, enfim, é todo um 31. Portanto, é importante, é um ponto muito importante. A embalagem e a forma como transportamos o bolo para proteger um bocado como a Ana descreveu e até no início do episódio, é mesmo importante. Vamos terminar este episódio de uma forma divertida, então. Patrícia, conta-me a situação mais caricata que tu tiveste na entrega de um bolo. Ora bem, mais caricata. Bem, posso lembrar-me de uma assim mais recente em que nós já nos conhecíamos, já andávamos nestas aventuras do podcast e então eu tinha estado a fazer a tirar as fotografias aos processos e a mandar-vos e entretanto pomos o bolo no carro e íamos a 30 a hora e o que é que eu me lembro? Vou tirar uma fotografia de quantos quilómetros a 30 a hora para elas verem a que velocidade é que eu vou a entregar o bolo. Portanto, eu ia literalmente, não era eu que ia conduzir, era o meu marido. Não, vamos deixar isso claro, vá. Pronto. Não, porque não ia estar com o telefone na mão a conduzir, não é? Obviamente, vamos manter as regras. 30 km há quem defenda que é seguro. Quilómetros. Mas pronto. E então tirei uma fotografia e mandei para elas para elas atestarem aqui realmente que o transporte ia realmente devagarinho e com cuidado. E depois a mensagem da Ana foi assim muito, muito engraçada porque ela ficou muito... E a Ana estava muito preocupada com as pragas que me estavam a regar, os condutores que iam atrás de mim, porque àquela velocidade de certeza que eu tinha uma fila de carros enorme atrás de mim para regarem-me pragas para eu ir tão devagarinho. Mas pronto, ela esqueceu-se, foi do pequeno pormenor em que eu moro num sítio para cá, não tinha ninguém atrás de mim. Mas olha, posso te dizer que se fosse aqui era os buzinões. E não sei se me chamavam coisas feias. Pronto, eu acho que prefiro não pensar nisso. E os poucos carros que nós nos cruzámos, foram 2 carros que se cruzaram connosco, nós deixámos-os passar também. Portanto, parámos, deixámos passar os carros e continuámos o nosso transporte especial. Portanto, tudo foi feito com a máxima descontração. Espetacular. Muito bom.
Então, Ana, então agora é a tua vez. Conta-nos tu lá qual é que foi assim a entrega mais engraçada que tenhas feito. Conta-nos lá. Olha, assim, situações assim mesmo engraçadas. Pronto, não tive nenhuma que corresse mal. Pronto, as coisas chegaram sempre mais ou menos em ordem. A situação mais caricata nem é caricata nem deixa de ser. Sabes quando estás assim mesmo em cima do limite da hora? Dizes, olha, às X horas estou aí. E tens que passar por, neste caso, 1, 2, 3 semáforos. E tu já estás assim mesmo no limite e apanhas os 3 semáforos vermelhos. Coisa que nunca acontece. E tu... Aí és tu que rogas as pragas todas. Percebo. Esquece. Que é mesmo aquela cena do desespero do sério? Este semáforo nunca. E não é por ires à velocidade excessiva, porque levas o bolo dentro do carro, não é? Nem sequer é daqueles que têm os limitadores de velocidade que tu passas. Não, é tipo, é mesmo o universo. É o Murphy. Tu tens pressa. Mas vai estar vermelho. Cá está. E depois piora a situação, não é? Que tu ainda tens que esperar que fique verde e depois tens que... arranca. Que é tudo aquilo que tu não queres fazer. Exatamente. Pronto, não tive... Pronto, também não faço muitas e graças a Deus, para já, foi tudo soft. E tu, Cris, eu não sei, aí em Lisboa deve haver um sem fim. Eu de praga já nem falo, não é? Porque, pronto, aí tens que levar um escudo destes de refratário, que é bem tudo, senão... Aqui é um bocadinho igual. Mas pronto, com mais gente e mais carros e mais horas de ponta. Sim, pronto, não é pera doce. Eu quando digo que vou em modo velhinho de 80 anos, é verdade. Eu a entrega mais caricata que eu tive foi uma que eu falei há alguns episódios atrás, em que foi algures em Sintra, que eu já nem lembro onde é exatamente, portanto sei que foi lá ao meio da Serra de Sintra, em que eu tinha estimado demorar 40 minutos a chegar lá e demorei hora e meia. Porque pelo meio eu levava a minha prima comigo e então ela, pronto, lá, enfim, por acaso tinha o bolo no chão à frente dela, no carro, íamos pela Nacional de Sintra e de repente ela diz-me, eu passo em cima de um buraco que, pronto, enfim, estava lá, não dava para fugir porque aquilo é só uma estrada de um sentido para cada lado e não, enfim, não tem bordas para poder parar. E então ela diz, Cris, eu acho que algo se mexeu dentro da caixa. E eu toca a parar numa estrada curvosa, era só curvas e só era um sentido para cada lado. Então eu encosto, sabe Deus como, eu nem me lembro se havia espaço ou não, eu encosto, lá tiro a caixa, a tampa da caixa e olho e digo, ok, está tudo bem, pronto, podemos prosseguir. 10 minutos depois a senhora liga-me a perguntar, olha, mas está tudo bem? E eu, sim, está, eu estou aqui a tentar, portanto, chegar à sua localização. E ela pergunta-me, então e onde é que se está? E o que é que vê à sua volta? E eu, árvores. Eu estou no meio do monte, senhora, não lhe sei dizer onde estou. Eu estava literalmente no meio do monte da Serra de Sintra. Eu não sei dizer onde estava, num caminho de cabras que o GPS me mandou, onde aquilo era só raízes de árvores a levantar o alcatrão, não havia estrada plana, havia imensos buracos por causa da chuva e eu tinha um bolo para transportar. Ok. Chegou inteiro. Pronto. Ufa, agora de repente precisei aqui deste último testemunho que é para ficar tranquila, né? Comecei a pensar assim, mas será que houve algum acidente depois pelo percurso ainda para além desse? Mas foi uma pilha de nervos durante 1h30. 1h30, uma viagem que se faz em 40 minutos. Pá, foi muito complicado. Portanto, esse foi a mais caricata e a mais difícil entrega que já fiz. E olha que já tive um bolo que fez 400 km. Esse não foi mais difícil. Ok. Não. 400 km também é dose. Sim, foi um bolo para o norte. Mas chegou inteiro, zero stresses. Eu nem me lembrei do bolo quando estava pelo caminho. Sim, ia tão sossegadito, nem foi preciso, nem houve dramas. Pronto, olha, Pronto, ainda assim. bem. Ainda bem.
E desta forma leve e divertida, chegamos ao final de mais um episódio deste vosso Cake Layers podcast e esperamos que tenham gostado. Mais uma vez, tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia do Bolos e Ideias. Obrigada, Patrícia. Obrigada. E a Ana do Coisas de Cozinhas. Obrigada, Ana. Obrigada eu, meninas. Somos 3 podcasters mais felizes por sabermos que estão desse lado. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos. O From Cake with Love, Bolos e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.